Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de funções de segundo grau, agora falando um pouquinho sobre gráficos e uma coisa chamada problemas de otimização. Esse problema de otimização, o primeiro ponto é entender de onde vem a palavra. Esse termo otimização significa o melhor, de ótimo. Ótimo não tem como ser melhor do que isso. O campo de otimização na matemática, na física e em ciências aplicadas que derivam dessas é um campo muito grande, tá? E eles usam ferramentas que são às vezes muito complicadas de serem utilizadas. Tem gente que estuda isso aí há anos, tá? A gente vai ver rudimentos de problemas de otimização, mas que transportam um pouco dessa ideia de achar uma solução para um determinado problema que é a melhor possível. Então, nos casos em que a gente tem, por exemplo, funções que modelam o lucro de uma empresa, pô, a empresa quer lucrar, ela quer lucrar a maior quantidade possível, né? Então você vai pegar essa função e vai ter que descobrir o que tem que acontecer com ela, né, para você obter o lucro máximo. É nesse sentido que a gente vai ver problemas de otimização. Ou então se você tem uma função que modela a área de uma certa região e você quer que essa área seja a maior possível ou a menor possível. Então é esse sentido que se faz esse tipo de estudo, tá? Nos casos mais simples, esses problemas envolvem funções quadráticas, funções de primeiro grau, mas existe muita literatura a respeito disso e você pode facilmente encontrar problemas até mais sofisticados que esses pela internet aí. Então, essa aula é um pouco diferente, eu não vou falar muito de teoria, mas mais como a gente faz a aplicação do que a gente já viu a respeito de principalmente funções do segundo grau. Então, eu vou começar com 4 exemplos e depois eu vou deixar como exercício para você fazer os outros 3 e aí a gente resolve na aula que vem. Então, no primeiro problema, você imagina o seguinte, ó. Tá no meio de uma aula lá, o professor Jair de Física, se a gente tivesse no presencial, ele arremessa um apagador em direção a um cara que está com um pouco mais de sono, né? Pela ação de gravidade, você já sabe que a trajetória desse apagador em direção a esse indivíduo que está dormindo é uma parábola, né? O formato. Então, essa parábola pode ser descrita com uma função, o gráfico de uma função de segundo grau, né? Então, aqui está o Jair arremessando o apagador, né? No cara que está dormindo aqui no fundo. Na cabeça do Jair estão passando todas as equações de cinemática agora, né? Mas na sua cabeça vai estar passando talvez um pouco diferente. Imagina que você queira encontrar a altura máxima que esse apagador atinge antes de finalmente atingir a cabeça do indivíduo. Então, o que a gente vai querer fazer é modelar essa curva aqui em laranja com uma função de segundo grau. E aí eu já te dei de presente, mas se você utilizar essas informações aqui, mais a altura do Jair, a velocidade inicial que ele arremessa o apagador e coisas do gênero, você vai conseguir encontrar o mesmo resultado que eu. Eu já dei para você que a altura do apagador é dado por essa função do tempo, né? A função horário do tempo. Então você vai usar essa expressão aqui, você quer descobrir qual é o maior valor dessa função. Então, qual a altura máxima que esse apagador atinge? Bom, os seus maiores aliados, é isso que está dentro do coração rosa aqui, são o x ou o y do vértice, depende de cada caso, e cada caso você vai ter que interpretar o que significa o x ou o y do vértice. E eu já deixei as contas mais ou menos feitas aqui. Nesse caso, eu queria a altura máxima, né? A altura é justamente a imagem da função, quer dizer, o resultado da função depois de fazer essa conta. Né? Então você está procurando o y da função, o y do vértice, que é o ponto mais alto da parábola. Nesse sentido, eu vou usar essa expressão do y do vértice aqui, mas primeiro eu preciso calcular o delta. Eu calculei o delta aqui no cantinho, deu essa coisa doida aqui, e substituir na fórmula de y do vértice. Fazendo isso, você vai achar 2,1205 metros, que é a altura máxima que o apagador atinge. Se você fizer esse tipo de problema usando as equações de física, você vai achar o mesmo resultado, tá? Então esse é o exemplo mais rudimentar que tem, que talvez você já tenha estudado em física. A gente vai passar para alguns que talvez não sejam tão óbvios. Então vamos para esse exemplo 2. Um ônibus de 40 lugares é frotado para uma excursão. E a empresa exige o seguinte, ó, cada passageiro vai ter que pagar R$ 20 mais R$ 2 para cada lugar que tiver vago. Então, se o ônibus inteiro tiver vago, se tiver lá só 2 pessoas vão viajar no ônibus, essas 2 vão ter que pagar os assentos vazios, porque dá para transportar mais gente, né? Então essa é a política de cobrança da empresa. E a pergunta é, qual o número de passageiros que a empresa deve transportar para ter a maior rentabilidade? Então,
É claro que se uma só pessoa viaja, ela paga uma certa porcentagem, né, 10%, né, R$ 2 para cada lugar que está vago, né? Mas assim, era melhor que as cadeiras estivessem ocupadas, não é? Então deve existir um número de passageiros aí no ônibus para que a rentabilidade seja a maior possível. Então a gente vai ter que modelar duas coisas, né? Primeiro, qual vai ser o custo da passagem para cada passageiro. Então repara que cada pessoa vai pagar R$ 20 mais R$ 2 por lugar vago, né? Então a gente vai ter que modelar o preço da passagem e modelar a rentabilidade da empresa. A rentabilidade entende-se pela receita, tá, pessoal? A receita é aquilo que a empresa recebe. Então é o que entra no caixa da empresa. Então, ó, primeiro ponto. Eu vou expressar aqui pela letra R a receita da empresa, X é o número de passageiros e P é o valor pago por cada passageiro. Então, a receita, quanto que a empresa recebe, essa conta vai ser dependendo do número de pessoas que estão viajando e do valor que cada um pagou. E basta você multiplicar um pelo outro, né? Existem tantas pessoas viajando, cada uma pagou tanto, multiplica um pelo outro, você tem a receita da empresa. Então, a receita vai ser a quantidade de passageiros vezes o valor pago por cada uma. O problema é o valor pago, olha só. O valor pago tem duas partes, né? Uma parte que é fixo, que são aqueles R$ 20 que todo mundo paga, e tem uma parte que o pessoal paga pelos espaços vagos. Então, olha só, essa função do valor da passagem vão ser esses R$ 20 fixos, mais R$ 2 para cada um dos assentos vagos. 40 assentos, né, que tem o total no ônibus, menos a quantidade de passageiros, que são os assentos ocupados. Então 40 menos X tem que dar a quantidade de assentos vagos, né? Então o que eu faço aqui é só substituir esse número P, que é o valor pago por cada passageiro, por essa função que também depende do número de passageiros. E o resultado é que você tem uma receita que depende, é uma função quadrática da quantidade de passageiros que estão viajando. E aí o que você quer? Você não quer maximizar a receita, você quer otimizar a receita? Então você vai procurar um ponto crítico, no caso, o vértice dessa função de segundo grau, do gráfico dessa função de segundo grau. E você está procurando o x ou o y? Depende da interpretação, né, pessoal? Você não quer a receita máxima? A receita não é o resultado dessa conta? Então, se é o resultado dessa conta aqui, você está querendo o y do vértice, né? É o y do vértice que te dá qual é a receita máxima. Então, olha só, se você calcular. E ele quer o número de passageiros para ter receita máxima, né? Então, você vai procurar o x do vértice, o x que representa a quantidade de passageiros, né? Então, calculando o x do vértice, eu pego aquela formulinha do coraçãozinho rosa e substituo. X do vértice é menos b sobre 2a, é a fórmula dela, e substituo os coeficientes da sua função de segundo grau. E você encontra 25 passageiros. Ou seja, curiosamente, essa empresa, transportando uma quantidade a menos do que a capacidade máxima do ônibus, obtém a receita máxima, porque esses 25 passageiros estão pagando R$ 2 por cada um dos outros 15 assentos vagos. Não é isso, pessoal? Então, cada passageiro vai pagar aí algo em torno de R$ 55 a passagem, né? Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Exemplo 3. Olha só, dentre todos os pares de números reais, ou seja, pares de números, né, vou escolher dois números reais e eu quero que a soma deles seja 8. Mas eu quero escolher um par que tenha o maior produto, ou seja, a multiplicação seja a maior possível. Então existem vários números reais que você consegue escolher em que a soma dê 8, né? 1 e 7, 2,5 com 5,5 também a soma dá 8. 4 e 4 a soma também dá 8. Mas dentre todas as escolhas possíveis, eu quero o que tem o maior produto. Então, a modelagem do seu problema talvez seja um pouco mais abstrata. Você quer dois números, que a soma dê 8, então dei nomes a eles, x e y, a soma dá 8. E eu quero que o produto entre eles, esse valor P aqui, seja o maior possível. Então, quando eu multiplicar o x vezes y, eu quero que o resultado dessa conta, esse P, seja o maior valor possível. O que é o que eu faço? Eu pego essa restrição para o meu problema, então esses problemas normalmente têm uma restrição. A restrição é a soma dos dois números tem que dar 8. Usando essa equação, eu consigo expressar o número y, em função do número x. Então, quando eu olho aqui para o produto entre esses dois números, eu posso substituir no lugar do y o valor
que ele tem em função de x. Ele não é 8 menos x, então eu troco y por 8 menos x. Agora, esse p pode ser visto como uma função de segundo grau na variável x. Então, o resultado desse p aqui vai ser o produto entre os dois números x e y, dependendo do valor de x, né? Então, só reorganizando um pouco a expressão, você não quer escolher o par de números. Então, se você souber quem é o x, você vai saber quem é o y, né? Então, você não quer exatamente qual o produto que é o maior possível, você quer qual o número que origina o maior produto possível. Então, por isso, a gente vai utilizar o x do vértice. Então, substituindo aqui a fórmula do x do vértice e os coeficientes dessa função segundo grau p, a gente obtém que o x do vértice é 4. Então, automaticamente, o valor y também deve ser 4, né? Então, você acabou de encontrar o par de números, né? Que é a soma dá 8, tá vendo? Soma dá 8, o produto é o maior possível. Esse produto, no caso, vai dar 16. Você não vai conseguir encontrar nenhum outro par de números cuja soma dê 8 e o produto seja maior do que 16. Esse é o maior possível. E a gente acabou de provar. Vamos fazer outro exemplo? Exemplo 4. Um matemático adquiriu um terreno triangular no qual deseja construir uma casa retangular conforme o esquema ilustrado no plano cartesiano a seguir. Então, eu ilustrei aqui, no plano cartesiano a seguir, o terreno triangular, essa parte laranja aqui, esse terreno todo, e ele quer construir uma casa retangular, que eu não sei as dimensões da casa, né? Então, a casa vai ficar nessa parte azul aqui. E eu quero as coordenadas desse ponto aqui para que a área da casa seja a maior possível. Nesse caso, qual vai ser a área máxima também dessa casa que ele vai construir? Então, a primeira coisa a se observar é que esse terreno, esse ponto em que a casa, esse último ponto na borda do terreno que está sobre a casa, né? Ele está sobre essa reta, não é? Essa reta aqui que vai do ponto 0,18 até o ponto 24,0. Então você sabe que retas podem ser gráficos de funções de primeiro grau, retas não verticais, não horizontais, né? Então, nesse caso, você sabe que existe uma função de segundo grau cujo gráfico é exatamente essa retinha aqui. Então, o que você vai fazer? Você não quer que a área seja máxima? A área não vai ser o produto desse valor x e esse y que você desconhece os dois? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a seguinte, olha só. Você sabe que esse valor x aqui vai ser o ponto de abscissa, né, desse ponto C, né, da casa. E a altura y desse ponto vai ser a ordenada desse vértice da casa. Só que, se você sabe que esse ponto está sobre a reta, os valores x e y não são quaisquer. Eles têm que estar associados por meio da função de primeiro grau, não é isso? Então, o primeiro ponto é descobrir que função de primeiro grau é essa. Então, eu escrevo aqui, olha, a equação da reta usando a função de primeiro grau e eu já sei de cara, pelo intercepto y aqui, que esse valor b tem que ser 18. E outra coisa que eu sei, olha só, a função não passa no eixo, o gráfico da função não passa no eixo x no número 24, significa que 24 é uma raiz dessa função, ou seja, se eu substituir 24 na lei dessa função, o resultado tem que dar zero. Ou seja, resolvendo essa continha, eu acho que o valor de a tem que ser menos 3 quartos. Então, a sua função, a equação da sua reta, é dada por y igual a f de x. Aí aqui eu já substituí os valores de a e b que eu encontrei. Menos 3 quartos de x, mais 18, que era o que eu já tinha obtido para b antes. O que eu posso fazer é substituir agora esse valor de y, que vale essa expressão aqui pontilhada em azul, no lugar do y na expressão da área. Mais uma vez, você vai ter uma equação que pode ser entendida como uma função de segundo grau na variável x para o valor da área. Fazendo a distributiva, você vai encontrar aqui, olha, perceba que é uma equação de segundo grau que tem o a negativo. Quando isso acontece, a concavidade é voltada para baixo e você tem um ponto de máximo, né? Então você sabe que esse vértice, o vértice dessa parábola, que é o grafo dessa função, é um ponto de máximo. O que você quer? Você não quer as coordenadas do ponto C? Ora, se você achar o x do vértice, você já vai achar uma das coordenadas do x, não é isso? Então, o que eu faço é primeiro acho o x do vértice. Usa a formulinha lá do coraçãozinho rosa. E você vai descobrir que o x do vértice é 12.
Como é que você faz para descobrir o y? Ora, toma um pouco de cuidado. O y que a gente está usando aqui nesse gráfico, ele não é o y do vértice, tá, pessoal? O y do vértice, ele é compreendido, a interpretação dele é que o y do vértice é o valor da área máxima. Essa letra y que eu estou usando é somente uma dimensão dessa figura retangular aqui, que é a casa, tá? Então, a única coisa que eu quero saber é a altura y quando você olha na perspectiva da reta ali em cima. Então, o que você vai fazer com esse x é pegar esse valor 12, que é a primeira coordenada do ponto C, e substituir na equação da reta. Se você substituir na equação da reta, você obtém o y do ponto C, que é 9. Então, aquele ponto Czinho lá tem coordenadas 12 e 9, tá? E a área máxima, você tem duas maneiras de calcular, né? Ou você calcula o 12 vezes 9, né? Que é a maneira como você calcula a área de retângulo, dando 108. Ou você pode apelar e usar a formulinha lá do y do vértice para a função de segundo grau. Nesse caso, você vai obter o mesmo resultado, talvez com um pouco mais de trabalho. Aqui no final, deixei alguns exercícios para vocês praticarem e a gente vai resolvê-los na aula de exercícios que vem. Valeu, pessoal, até mais.